Hoje eu quero falar um pouco sobre libertação, eu falo que é um dos ministérios que eu mais amo na minha vida. E que como que nasceu esse amor na minha vida por libertação. Eu vim de um lar que meu pai se converteu, eu ainda era muito criança. Então eu costumo dizer que eu nasci no berço evangélico, porque desde que eu me entendo por gente, que os meus pais, né, são evangélicos. E minha casa era uma casa muito religiosa, né? Porque meu pai, ele era um homem que ele nos acordava às 3 da manhã para orar. Do pequeno ao maior, não tinha idade, todo mundo ia, né, para a sala de jantar para orar, para buscar o Senhor de madrugada. Meu pai era um homem tão temente, assim, que ele eu achava muito interessante que ele tirava o dízimo dos frutos do quintal. Eu achava aquilo assim fantástico. Mas esse homem cheio de Deus, que quando abria uma Bíblia, pregava, lia um versículo e pregava horas e horas, sabe, uma palavra que edificava a todos, mas contudo, porém, quando meu pai ficava nervoso, eu falo que entrava um espírito maligno dentro do meu pai, porque era muito triste. Aquele homem que ao mesmo tempo apresentava para nós como um homem de Deus, vira um homem muito maligno, muito. Meu pai não media esforços assim, sabe? O demônio agindo nele. Meu pai batia na minha mãe, ele batia nos filhos. Ele quebrava as coisas nos filhos. E aquilo era algo assim de assustador. E sempre me vinha aquela pergunta, como que um homem que ao mesmo tempo demonstra assim, ser tão cheio de Deus, no momento ele muda. E eu cresci vendo isso. Até que um dia minha mãe não aguentou mais, se separou. E o mais interessante, irmãos, pessoal, ele gostava de sentar no banco da frente da igreja, abraçado com a minha mãe, como se representasse a família perfeita. E era perfeita entre aspas, porque quando ele estava bem, a nossa casa era uma casa gostosa de se viver. Ele era muito rígido, mas a gente tinha de tudo. Ele fazia de tudo para contemplar o coração da gente, né? Comprar o que a gente gostava, fazer o que a gente gostava, carregar no colo porque ele sabia que a gente gostava. Mas como que uma coisa não combinava com a outra, né? Um homem cheio de Deus e ao mesmo tempo manifestando demônios. E eles se separaram, eu fui pro mundo, né? Fui viver um pouco porque eu achava que ser cristão ali era um sufoco muito grande, né? Porque a gente não podia nem rir na minha casa, porque meu pai falava que rir era chocarrice. Então a gente vivia assim, né? Meio que aprisionado a isso. Nós éramos filhos de crente, mas nós não éramos crentes. Essa que era a verdade. E quando eles separam e tudo, com o tempo eu fui pro mundo, né? Fala assim, entre aspas, curtir o mundo lá fora, mas sempre entendendo que um dia eu ia me prostrar diante do Deus que meu pai me ensinou, né? E quando eu cheguei na igreja, eu me tornei tão religiosa. Não a ponto de ser igual ao meu pai, mas eu achava que tudo era pecado. Falar com Deus de forma aberta era pecado. E eu ficava ali presa, sabe? Presa. Eu não tinha liberdade de falar com Deus. Eu tinha medo de Deus me castigar. E a minha filha falava assim, mãe, como é que você conversa com Deus? Eu converso com Deus como amigo, mas eu conversava com Deus com reservas, porque eu tinha medo de Deus. Sabe? Na verdade, eu não amava Deus, eu tinha medo dele. Até que um dia eu conheci um ministério de libertação. E eu descobri que eu me converti, mas a minha casa era uma escassez tão grande de dar medo, de dizimar e ofertar, e a minha casa necessitada de tudo, eu não tinha nada. Minha geladeira, gente, é triste falar, mas é a verdade, minha geladeira
ela funcionava 2 dias e ficava 5 dias sem funcionar. Entrava rato dentro da minha geladeira, sabe? E eu vivendo naquela escassez, dizimando e ofertando. Tinha dia que eu acordava de madrugada, sem os meus filhos verem, batia a cabeça na parede, falava: Deus, onde está o Senhor? Que eu tô servindo o Senhor e vivo essa vida miserável que eu tô vivendo. E acostumada com a prosperidade que tinha no meu lar, né? Na época do meu pai. E até que eu conheci esse ministério de libertação e eu não acreditava nunca que tinha demônio na minha vida, porque eu era muito crente, gente, eu era muito crente. Naquela época, tudo que falava pra eu fazer, pra eu viver uma vida em santidade, eu fazia. Eu me separei do pai do meu filho para viver uma vida em santidade. Eu não ouvia nada, música do mundo, nada. Eu sabe, eu orava 3 vezes ao dia, buscava o Senhor, fazia jejum a semana inteira e eu não entendia por que aquela escassez. Até que no dia que eu cheguei nesse ministério, o pastor me falou que tinha demônio na minha vida e quase que eu peguei ele pelo colarinho, porque eu não acreditava que uma pessoa que estava vivendo uma vida em santidade podia ter demônio na vida dela. Mas tinha, gente, tinha. Tinha, e eu vou falar pra vocês, foram 2 anos pra eu abrir o meu coração e entender que realmente tinham demônios na minha vida que me prendia. Vim de uma família onde os irmãos do meu pai, meu pai já era convertido, mas pelo que eu consigo entender, o irmão dele tinha um centro dentro de casa. Então eu acredito que a família do meu pai toda veio dessa linhagem. Só que a gente não sabia, né? A gente não tinha certeza, meu pai nunca falou isso pra gente. Resumindo, vivi uma vida terrível. Aí, quando cheguei nessa igreja que eu ouvi essa verdade, gente, foram quase 2 anos para eu entender que tinha um mal na minha vida. E eu, como cristã, uma mulher que, né, que até então, ao meu ponto, eu vivia realmente em santidade. Meus filhos me chamavam de Daniel, a minha filha falava que eu achava que eu era a 4ª pessoa do Espírito Santo, sabe? Aquela vida assim. E de repente eu manifesto muito demônios. Aí eu fui entender o meu pai. Mas desde que eu me converti, eu tinha desejo por libertação, porque eu queria entender o que acontecia dentro da minha casa. Porque meu pai, cheio de Deus, manifestava demônios a ponto de quebrar a casa inteira. E eu sempre gostei de libertação até ter sido apresentada nesse ministério. E aí foi onde a minha vida começou a deslanchar. Quando eu comecei a manifestar, os demônios entregavam, ria da minha cara, ria da minha religiosidade. Gente, eu andava, eu fiquei 1 mês andando de pano de saco, indo trabalhar, indo pra igreja, indo pras festas, tudo de pano de saco, tudo por religiosidade. Sabe por quê? Eu conhecia a história de Jesus, mas eu não conhecia o Jesus da história. Eu era religiosa e não era cristã. E aí a ficha cai quando você entende que para servir a Jesus a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de um coração aberto, sabe? Um coração pronto para recebê-lo de fato e de verdade. E entender que Jesus, que o evangelho de Cristo é simples, às vezes a gente complica ele. Mas Jesus veio e morreu na cruz. Religião mata o homem, mas o cristianismo é que vivifica. O cristianismo me faz entender que Jesus morreu na cruz por mim. E através dessa cruz eu tenho livre acesso ao Pai. Eu posso pedir a Deus, eu posso ter liberdade. Sabe, aquele Deus carrasco que o meu pai me mostrou, meu pai me apresentou, era um Deus que na verdade não existe, porque o nosso Deus, ele é justiça, mas ele é Deus de amor. Hoje eu entendo esse amor de Deus por mim. Mas até então eu não entendia. E ali, gente, eu vivia atrás de religião. Gente, essa época de pano de saco, eu andava praticamente descalço. Quando eu manifestei, o demônio, o espírito da religiosidade, ele ria na minha cara. Parece mentira, mas não foi não, foi o que eu vivi. Esse espírito ria na minha cara, porque ele eu era religiosa e não cristã. Tudo que eu fazia era por religião, não por amor a Cristo. E aí você vai ler na Bíblia, a Bíblia fala, Jesus fala, né, que ele trocou o nosso fardo pesado para o jugo pesado, para o fardo dele que é leve e suave, mas eu carregava um fardo pesado nas minhas costas.
Ah, como é bom ser cristã, como é bom entender que Cristo morreu na cruz por nós, como é bom entender que não é isso aqui que vai me levar para o inferno, que não é um cabelo pintado, não é uma maquiagem que vai me levar para o inferno, mas o que vai me levar para o inferno são as minhas ações, as minhas atitudes, o meu coração duro, o meu coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de rancor. Isso sim vai me levar para o inferno. Eu não tenho intimidade que eu preciso ter com Deus todos os dias, buscar a Deus em primeiro lugar, como diz a palavra dele. Sabe, ter intimidade com o Senhor, ajoelhar, poder orar, falar com Ele, ler a palavra dele e entender Ele falando conosco. Hoje eu sei o que é isso. A libertação arde no meu coração. Eu sempre digo que eu vou sair por aí libertando pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje sem carregar fardo nenhum, entendendo o amor sem limite de Deus por mim. Um amor incondicional, sabe? Que deu o único filho dele para morrer na cruz por mim, para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse viver sem culpas, para que eu pudesse viver sem fardos, sabe? E ter o maravilhoso Espírito Santo de Deus, que é o nosso combustível, que nos acusa quando a gente está errado e não nos chama com violência, mas nos chama para uma realidade em Cristo Jesus. Ah, como é bom servir esse Deus. Como é bom poder ouvir Ele falar com a gente e contemplar Ele na beleza da santidade dEle. Hoje sim, hoje eu digo, hoje eu sou cristã, hoje eu sou leve, sabe? Hoje eu sei que servir a Deus é tudo de maravilhoso, que eu não preciso ter medo quando eu errar, que eu posso chegar diante dele e me prostrar e abrir o meu coração e rasgar o meu coração para ele, entendendo que ele é o meu juiz e que ele mandou Jesus Cristo como meu advogado para julgar a minha causa, para me dar ganho de causa. Eu não sei se você que está aí do outro lado é religioso ou cristão. Mas se você for religioso, entenda uma coisa. Jesus veio para acabar com qualquer tipo de religião. Mas ele veio porque ele é Jesus. Ele veio para mostrar para nós que o sacrifício foi dele. Ele fez o sacrifício ali na cruz. Então que hoje nós temos que ser cristãos e cristãos leves, cristãos conscientes, sabe? Como diz o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Aquilo que você for fazer, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, se não for do agrado dele, você vai sentir. Se você for sensível ao Espírito Santo, você vai saber, você vai entender o que é certo e o que é errado. E você vai começar a tirar da sua vida. Hoje, o que eu tenho que tirar, eu tiro da minha vida sem peso. Mas pelo contrário, eu tiro com muita alegria, entendendo que eu não estou fazendo nada forçado, mas eu estou fazendo com amor e por amor, o amor de Jesus Cristo por mim. Amém? Se você assistiu esse vídeo até o fim e esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que você vê que está vivendo assim também, sabe? E busque o Senhor, busque ter um encontro real com Ele, busque viver o cristianismo que Jesus deixou para nós. Deixa a religião de lado e buscar o Senhor. Se entrega, tenha intimidade com Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida de forma grande e poderosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?